E aí, pessoal, estamos de volta para a parte 2, do nosso vídeo. Estamos aqui com o nosso projeto do estudo da Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor Fabrício Correia e nós estamos falando sobre o Gênesis, sobre o livro Gênesis, fazendo uma resenha. Começamos ali nos 2 primeiros capítulos, falamos um pouco sobre a questão da criação e estamos falando sobre as origens das coisas. Então, nós já vamos agora entrar num dos assuntos bastante, muito importantes para o nosso estudo, que está situado no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então, já abra a tua Bíblia, capítulo 3 do livro de Gênesis, vai falar sobre a origem do pecado. É isso aí, tá? Como que o pecado entrou no mundo? Se eu não ler Gênesis, se eu não estudar Gênesis, eu jamais vou entender. Eu preciso estudar, preciso ler o livro de Gênesis para conseguir entender como o pecado entrou no mundo e como ele nos afastou de Deus. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o que é pecado? O que nós podemos observar? Nós podemos observar que Deus, ele estabelece lá no capítulo 2, lembra do capítulo 2 de Gênesis? Ele vai estabelecer uma regra, tá? Então Deus vai colocar uma regra lá no capítulo 2. Abra a tua Bíblia aí, capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Olha o que a Bíblia nos fala, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas, olha a regra, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gravou? Observou bem? Essa era a única regra que havia no jardim. Deus passa essa regra para o homem. Então, da regra deriva 2 aprendizados para a tua vida. Então, eu quero que você aprenda isso, para que você leve isso com você durante toda a sua vida. 2 aprendizados. Primeiro, Deus não criou o ser humano para morrer. Deus não criou o ser humano para morrer. Observe que Deus criou o ser humano para ser eterno. E Deus disse, olha, você só vai morrer se você desobedecer. No dia em que você comer, no dia em que você fazer o que eu estou dizendo para você não fazer, certamente morrerás. Então, só iria morrer se desobedecesse. Tá certo? Então, Deus não criou o homem para morrer. Segundo aprendizado, a morte passou a existir a partir do momento que o homem desobedeceu. Então, desse texto que eu li para você, que eu passei para você de Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, nós aprendemos a origem da lei da semeadura. Grave esse nome. Ele é muito importante, essa expressão, lei da semeadura. O que é lei da semeadura? A regra é essa, olha. A regra que Deus cria, o mandamento que Deus cria é para ser obedecido, sem barganha. Não pode ter negociação. Não pode ter jeitinho. Eu quero fazer, eu quero dar um jeitinho, mas eu quero... Não tem essa. O que Deus manda tem que ser obedecido. Tá certo? Porque se nós quebrarmos todas as vezes que eu e você desobedecemos alguma coisa que Deus manda dentro da sua palavra, isto tem consequências. Esta é a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu vou colher. É exatamente isso que é a lei da semeadura, tá? Então, a partir de agora, nós vamos detalhar melhor sobre a origem do pecado. Tá, nós encontramos no Jardim do Éden, quando a gente faz uma leitura do capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos no Jardim do Éden um outro ser, chamado serpente. Esse ser, ele tem a finalidade de tentar o casal que Deus criou. Então, no Novo Testamento, quando a gente vai ler ali o capítulo 19 do livro de Apocalipse, nós vamos ver que vai identificar este ser, essa serpente, como sendo Satanás. Então, nós já encontramos ele ali, tá? E esse Satanás, ele tinha um objetivo de tentar o casal que Deus criou. Mas aí nós perguntamos, como foi que Satanás tentou esse casal? Vamos aprender? Vem comigo, siga o capítulo 3.
Primeiro, ele veio em forma de algo que atraiu a atenção da mulher. Observa, Satanás não chegou tentando a mulher com chifrinho, fedendo a enxofre, na cor vermelha, todo feio, com tridente, nada disso. Ele não chegou com aquela voz, vou te derrubar, nada disso. Não foi assim não. Satanás chegou com toda a sutileza, na forma de um animal belo, um animal astuto, com muita inteligência. E logo, Satanás estabelece um diálogo com a mulher, com Eva. E como que ele começa esse diálogo? Ele lança uma dúvida. Ele joga uma dúvida, uma pergunta para Eva. Ele fala o seguinte, como foi mesmo que Deus disse? Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Foi assim que Deus disse? Está observando a sutileza? Então ele começa perguntando para Eva. E aí Eva dá a conversa para Satanás. Eva dá conversa para a serpente. Eva rebate com firmeza no princípio. Ela vira e fala, não, negativo, eu conheço bem a ordem de Deus. Deus disse o seguinte, Deus falou que de toda a árvore aqui, de todo o fruto da árvore do jardim, eu posso comer. Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não posso nem tocar, certo? Dela eu tenho que deixar distante. Foi esse o mandamento de Deus. Aí, a serpente vai e desmente Deus. A serpente não desmente Eva. A serpente desmente Deus. A serpente, Satanás, chama Deus de mentiroso. Olha só. Ele diz o seguinte, não, negativo, não vai ser assim. Na verdade, se você desobedecer, você não vai sofrer castigo. Pelo contrário, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E acredita numa coisa? Eva caiu na conversa da serpente. Então, Eva, ela escolhe acreditar em Satanás ao invés da palavra de Deus. Eva para de olhar para todas as coisas boas, bonitas e belas que Deus colocou no jardim e passa a fixar o olhar somente naquilo que Deus proibiu. Dá uma olhada aí no versículo 6 do capítulo 3. Você vai ver que ela muda a forma de pensar. Ela passa a acreditar que Deus era mentiroso e que Satanás era quem falava a verdade. A Bíblia diz que Deus olha para aquele fruto e ela deseja, Eva, melhor dizendo, olha para o fruto e Eva deseja aquele fruto, porque ela queria comer para que os olhos dela fossem abertos, para que ela tivesse conhecimento. Então ela pensou o seguinte, poxa, eu vou acreditar em Satanás. Ela fez uma escolha, ela optou. Ela escolheu acreditar em Satanás, da serpente, do que acreditar na promessa de Deus, na proibição, no mandamento de Deus. E ela vai e come o fruto, acreditando que não morreria, acreditando que teria conhecimento igual a Deus, e além dela fazer isso, ela ainda dá o fruto para o marido dela, para Adão. É como se, imagine um desafio, ela chega para Adão, aqui eu comi e não morri, a serpente me falou que eu iria abrir meu entendimento, eu tô aqui, eu tô super inteligente, né? Agora eu quero conhecer o mundo, já ouviu essa expressão? Algum adolescente fala que nada, você tem que conhecer o mundo, tem que conhecer o que está lá fora, conhecer. Essa foi a palavra, essa foi a tentação para cima de Eva. Você tem que adquirir conhecimento para poder ficar igual a Deus. Então foi exatamente nessa lorota, nessa conversa fiada que Eva caiu. Eva comeu, dá o fruto para o marido pega e come e desobedecem a palavra do Senhor. E aí vem as consequências. Lembra da lei da semeadura? Vem as consequências. A primeira dela, vergonha de Deus. Essa expressão vergonha de Deus que está lá no versículo 8, que fala assim, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, se envergonharam, sentiram vergonha. O pecado faz isso. O pecado traz vergonha. Quando você faz alguma coisa, você fica envergonhado das coisas que você fez. Segunda coisa, o pecado distorce a forma de você pensar. Então, observe só. Quando Deus questiona e fala para Adão, Adão, você comeu da árvore que eu te ordenei para que você não comesse? O que ele deveria responder? A verdade.
Ele deveria virar e falar assim: Deus, eu comi, eu falhei, e realmente eu pequei. Mas o pecado mexeu com a cabeça de Adão. E qual foi a resposta de Adão? Adão coloca a culpa na mulher. Adão vira e fala: foi a mulher que tu me deste. Ou seja, quando ele diz a mulher que tu me deste, ele está culpando a mulher e está culpando quem? Deus. Ó, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela que me deu do fruto e eu comi. Ou seja, o que Adão está falando? Eu sou menos culpado da história, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, muitas vezes nós caímos naquela tentação de falar: não fui eu, foi meu irmão, foi minha irmã, foi o amiguinho, foi o coleguinha, foi sempre assim, né? Arrumamos uma desculpa para os nossos pecados e isso não é certo, isso não é correto. E aí Deus então vira para a mulher e fala: por que foi que você fez isso? E a mulher usa a mesma mentalidade de Adão. A mulher vira e fala: não, na verdade foi a serpente que me enganou e eu acabei comendo. Então ela usa do mesmo artifício. Ela não vira e fala assim: Deus, eu realmente comi porque eu duvidei da tua palavra. Não, a culpa é de quem? A culpa é da serpente. A serpente foi que me enganou e por isso eu comi. E daí vem o castigo, os versículos 11 até o versículo 13 do capítulo 3 de Gênesis nos mostra a lei da semeadura. Lembra que eu falei lá atrás? Então todo pecado ele tem as suas consequências. E a consequência ela vem a curto prazo, tá? Então teve consequência para a serpente. A partir daquele momento ela vai rastejar sobre o pó da terra e passa a ser amaldiçoada. E tem consequência a longo prazo. Ou seja, criou-se uma inimizade lendária entre serpentes e homens, quando a Bíblia fala que a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente e a descendência da serpente feriria o calcanhar, certo? Existem consequências para a mulher. A curto prazo ela foi expulsa do paraíso, tá? A longo prazo teve consequência, ela passaria a ter dores no parto. Então, no momento de ter filhos, ela teria dores no parto. E teria também um desequilíbrio no casamento. Lembra quando eu falei que a mulher foi criada para ser companheira do marido, foi tirada ali da costela, do lado do homem, para ser adjutora, companheira? Agora não. Agora ela passaria a ser dominada pelo marido. O que essa expressão dominada pelo marido significa? Significa um desequilíbrio no casamento. Ela iria ter dores de cabeça no matrimônio, no casamento. E para Adão? Adão também. A curto prazo ele foi expulso do paraíso. Foi colocado para fora do paraíso. Mas a longo prazo, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. E por que Deus fez isso? Para punir Adão. Deus virou para Adão e falou assim: para você sobreviver a partir de hoje, vai ter que trabalhar duramente. Então antes, a terra dava o seu fruto. Agora, para ter o que comer, ele iria muitas vezes plantar e não teria o fruto, teria no lugar do fruto espinhos, teria cardos, ou seja, teria dificuldades para poder se manter, para poder sobreviver. Então eu quero chamar a tua atenção para uma outra coisa que muitas vezes não é verdade, tá? As pessoas falam: o trabalho foi uma maldição que Deus lançou. Negativo. Trabalho não é maldição, não, tá? Trabalho é bênção. Olha só, Adão já trabalhava antes mesmo da queda. Você lembra que eu falei que Deus criou Adão com a finalidade de lavrar e guardar o jardim? Ou seja, isso é trabalho. Já havia trabalho antes da queda. A maldição não é trabalho. A maldição é a intensidade, é o trabalho duro. Deus virou e falou assim: olha, do suor do teu rosto comerás do teu pão. O que significa isso? Significa dizer que em muitas ocasiões Adão iria colher até aquilo que não plantou, que é o significado de espinhos e cardos iriam nascer a partir dali. Tá bom? E com isso, nós entramos no capítulo 4. E no capítulo 4, nós aprendemos uma outra consequência do pecado, além dessas que eu já falei para você. Tá? O pecado ele passa a ser transmitido para os filhos do casal, para a descendência do casal, para filho, neto, para todos os seres humanos que viriam depois do casal. O pecado é transmitido. E nós vimos isso no capítulo 4. O capítulo 4, lembra que eu falei que Gênesis é o livro das origens? É o livro dos princípios? Pois então, tá?
A origem do homicídio. O primeiro homicídio começa, nós vemos lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim assassina o seu irmão Abel, certo? Então, isso é o que pode acontecer quando o pecado domina o coração do ser humano. No capítulo 5, nós já vemos um outro personagem interessante. Nós já vemos um homem chamado Enoque. E com Enoque, nós aprendemos, embora a história dele seja bem curta ali no capítulo 5, mas nós aprendemos lições interessantes sobre esse personagem, tá? Ele foi o primeiro homem, lembra Gênesis, livro das origens, livro do início, então ele foi o iniciante, o primeiro homem a não experimentar a morte. Exatamente. Enoque não morreu. Enquanto os homens se corrompiam no pecado, Enoque escolhe. Enoque faz a opção de andar com Deus. E a partir dessa decisão de Enoque de andar com Deus, Enoque não morre. Deus o toma para si. Então, a partir de Enoque, nós vamos ver um padrão dentro da Bíblia. Você verá como que a raça humana se corrompe facilmente com o pecado. Mas sempre haverá personagens que escolhem ser obedientes a Deus. Quer ver um outro exemplo? Então, folheia a Bíblia aí comigo, capítulo 6. Você vai achar um personagem chamado Noé. E você vai ver que a raça humana já estava toda contaminada pelo pecado. Apesar disso, olha o que está escrito aí no versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Diz assim, ó: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 8, capítulo 6 do livro de Gênesis. Então, o que nós podemos aprender com a história de Noé? A história de Noé nos ensina, vem comigo, nos ensina que nem sempre a maioria tem razão. Cuidado com isso, tá? Muitas vezes você é tentado, você olha para os lados e fala, poxa vida, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Já que todo mundo faz, então eu também posso fazer. O que tem se eu também fizer? Lembre-se dessa frase. O errado é errado, ainda que todos estejam fazendo. Já o certo é sempre o certo, ainda que poucos façam. Aprenda com Noé e faça o certo. Essa é a parte 2 do nosso vídeo. Aguenta aí mais uns minutinhos, 5 minutinhos, levanta, vai tomar mais uma água e volta para a gente encerrar o resumo do livro de Gênesis. Grande abraço, até daqui a pouco.